é ambição, mas se o cara já tem um certo nível de prazer com celular, com internet, vendo uma coisinha ali, outra aqui, então o cara não tem nem medo, ele não tem desconforto e ele também não tem ambição. E aí como que o jovem hoje em dia vai fazer Prosperar, mais? né? Vai prosperar? Não vai, meu. E na opinião de vocês, qual habilidade hoje o jovem tem que ter pra se destacar? Eu acho que uma habilidade importante é conseguir pensar além. Então, o camarada que tá na faculdade já pensar o que eu vou fazer depois de me formar, já vou me planejando agora. Então, algo que é básico, que é pensar um pouco além do que você tá fazendo hoje, já destaca bastante. Vai, tua vez aí. Não, hoje, se eu fosse escolher uma habilidade mesmo, eu acho que é o poder de se comunicar bem, meu. Se eu fosse falar pra Laura, hoje, Laura, o que você tem que fazer? Um curso de comunicação. Um curso de comunicação, porque eu acho que ela se comunicando bem, ela vai se dar bem em qualquer área que ela tiver. Ela tendo poder de comunicação, poder de oratória. Boa. Eu vou falar uma diferente aqui, então, de vocês dois. Eu vou falar que o jovem de hoje em dia tem que aprender a vender. Então, Também. o que acontece é que a maior parte das pessoas pensa que é chato, que é errado vender, mas todo mundo tá vendendo alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu vou postar um vídeo, eu quero o quê? Eu quero que as pessoas assistam esse vídeo. Então, eu tenho que vender esse vídeo no título, na thumb. Eu tô vendendo de uma certa forma. Eu vendo o curso, eu vendo o produto. Então, eu tô vendendo também. Se o cara trabalha de CLT, ele tá vendendo a hora dele. Quanto mais único, quanto mais especializado ele for, ele vai ganhar mais. Então, vender é essencial. Não importa se você é empreendedor, se você é CLT, se você vende a sua hora. Não importa em que lugar você esteja. Acho que é uma habilidade essencial. Perfeito. Eu acredito que seja ser um pouco cara de pau com ter atitude. Eu lembro que teve uma vez que eu tava lá num cursinho profissionalizante, sabe aquele Alnet que tem? Sou formado em negócio empresarial Instituto lá. Universal, tá ligado? Não, né? Tipo assim, de office, enfim. Sei. E na minha primeira aula, mano, eu cheguei em apresentação, porque eu não fiz a matrícula pra entrar logo de cara na primeira, né? Então, quando eu fui, já tinha uma apresentação. E o professor não foi encher boa comigo. Ele falou assim, cara, você vai chegar, você vai apresentar hoje. Não manjava nada de PowerPoint, manjava absolutamente nada de computador praticamente. E ele falou, cara, vai ter que apresentar. E aí, ele começou a chamar o pessoal lá na frente. O que acontecia? O pessoal começava a falar baixo. O pessoal não sabia o que ia falar. O pessoal ficava olhando aqui no celular e falava, ficava olhando no celular e falava. E eu comecei a ver, eu fui lá o último, né? Que ele ainda deu um tempinho a mais pra mim. Eu falei, mano, o que eu tenho que fazer? Vou tomar alguma atitude. Só Zé, aí você pensou, só Zé, né? Só Zé. Aí eu falei, mano, vou ser cara de pau. Cheguei lá na frente sem nada. Falei, ó, rapaziada, não sei muito o tema de hoje, mas eu vou apresentar pra vocês algo que eu manjo, que era sobre futebol, né? Você podia apresentar um slide sobre algo que você gostava. Fiz um slide rapidão e comecei a trocar ideia. Ele fazia a pergunta pra mim e eu já respondia pra ele. E aí depois, quando eu sentei, ele começou a fazer uma série de perguntas, o único que respondia era eu levantando a mão. Então, às vezes, mano, você tá numa apresentação, você tá numa palestra, a pergunta que você tem, a atitude pra você tomar, pode moldar você. Porque, mano, às vezes a gente nunca vai ver uma outra pessoa de novo. A gente nunca vai encontrar aquele cara da palestra. Mas talvez, se você faz uma pergunta inteligente, a atitude de levantar a mão, o cara vai lembrar de você. Então, tipo, mano, aquele... Eu mesmo falo de mim, né? Já me perguntaram assim... muita gente já parou pra gente tirar foto na rua, mas tem um moleque uma vez, foi lá numa academia em Santo André. Ele perguntou pra mim, cara, por que você começou a investir desde cedo? E, tipo assim, das pessoas que me vêm e pedem pra tirar foto, nenhuma delas me perguntou isso. É só selfie e acabou. Então eu lembro o moleque, eu lembro quem que é o moleque. Por quê? Porque ele teve a atitude de perguntar pra mim. Não tremeu na base. Então ter um pouco de cara de pau, de atitude pra ir pra cima de alguns objetivos e alguns meios e relacionamentos, acho que é o principal diferencial hoje, a habilidade que o jovem tem que ter pra conseguir se desenvolver. E outro ponto de extrema importância também é o seguinte. Então, os jovens hoje em dia, eles querem tudo, eles acham que eles merecem tudo, porém eles não querem se desenvolver e ser outra pessoa para conseguir conquistar algo. Então, por exemplo, para eu e o Renan termos o que a gente tem hoje, a gente não teve que mudar e muito o que a gente é. Se a gente fosse a mesma pessoa de 2017, quando a gente começou no YouTube, nós não teríamos nem de longe o que a gente tem hoje. Então, o que acontece? O jovem vai lá, ele quer resultado, ele quer dinheiro, ele quer reconhecimento, porém ele não quer entender que, primeiro, para ter esse resultado, para atingir esse objetivo final, ele vai ter que se transformar, vai ter que se desenvolver. Então, ele não quer se desenvolver, mas ele quer o resultado.
Então aconteceu recentemente que nós estávamos em um bar, acho que um restaurante, aí na hora de ir embora, o menino que cuida dos carros lá chegou e falou, me dá uma oportunidade, eu quero ser milionário antes dos 18 anos. Só que o cara, tipo, pede as coisas, só que ele não foi atrás, beleza, eu quero alguma coisa, mas o que eu vou agregar pra ele pra conseguir ter uma oportunidade, ter a possibilidade de trabalhar com ele? Eu não tenho nada pra oferecer. Então como que você quer ser contratado sem ter nada pra oferecer? Primeiro você tem que ser, pra depois você ter alguma coisa, do que você primeiro receber a oportunidade pra depois ir atrás de fazer. Exatamente. E um ponto muito importante, vocês veem que antigamente era mais fácil conquistar as coisas ou hoje tá mais fácil? Começando pelo Luan. Olha, pra ser bem sincero, né? Acho que conquistar, acho que se a pessoa for trabalhadora, a pessoa sempre vai prosperar. Não importa se era antes, se era depois. Algumas coisas hoje, a facilidade é muito grande, né? Se você for pegar, sei lá, até empréstimo, as coisas, você pelo celular você consegue acabar pegando empréstimo, por mais que não seja uma boa, ou até investir, você consegue investir, né? Investimento, se você for parar pra pensar, hoje nem se compara com antigamente. Sim. Um tempo atrás, isso daí em 2010, mais ou menos, eu queria investir. Aí eu ficava escutando, eu trabalhava numa empresa de construção, aí dava umas 8 horas, o cara falava na CBN lá. Aí ele falava difícil pra caramba, não, que você tem que investir hoje na LFT, NTB e não sei o que lá, que era o quê? Que era basicamente o Tesouro Direto. Mas aí eu não entendia, porque uma hora ele falava que eu tinha que investir na NTB, aí outra hora eu tinha que investir na NTBN. Então era muito complicado. Hoje em dia qualquer pessoa abre a conta no Nubank, consegue ir lá investir na caixinha, consegue investir no CDB 100% CDI, que é um ótimo rendimento. É um rendimento que antigamente não existia, né? Então, para algumas coisas a facilidade era muito, e antigamente algumas coisas a facilidade era mais, né? Igual o Renan mesmo falou, que antigamente você conseguia comprar terreno no Bigode. Você falava assim, quanto que é esse terreno aí? Não, o terreno é 20 mil, aí dá 3 mil aqui, depois você vai pagando a pedalada e você comprava um terreno fácil. Pra você ter uma noção, meu pai comprou uma casa, isso é história real, comprou uma casa na troca de era uma Chevy. Era um carrinho que era parecido com uma Saveiro, mas era um abaixo da Saveiro. E ele deu a Chevy, assumiu as prestações da Coab lá, comprou a casa. Hoje, sei lá, uma casa da Coab, a pessoa vai comprar e paga 250 mil. Lá onde eu moro. Então você vê, antigamente era mais fácil, né? Hoje, sei lá, se for colocar em tempos atuais, a casa era muito fácil você comprar uma casa. E hoje em dia, o carro praticamente, o Renan fez as contas, dá o mesmo, né? Sim, dá bem parecido. Porque se você for pegar o carro o Gol GTI, que é do top de linha, atualizado, dá 200 mil reais. Hoje, qual que é o carro de 200 mil reais? Dá pra comprar um puta carrão também, né, meu? Então, algumas coisas era mais fácil, outras coisas era mais difícil. Mas, basicamente, tornou a mesma coisa, né? Se você 0 a for parar 0, pra né, pensar. praticamente. Eu acho que Pra investimento é muito bom. A pessoa consegue investir hoje, sei lá, hoje tem o meu sobrinho, que com 12 anos ele tá investindo. Meu, quando ele tiver com 30 anos, ele já vai estar aposentado. E sem fazer muito esforço. Né? Tranquilo. Antigamente não. Antigamente você só conseguia investir se você trabalhasse no banco e olha lá. E ainda eles ficavam te enrolando, né? Até pouco tempo atrás, a minha esposa ela era bancária. De um banco grande, eu vou contar, hein? E ela chegava lá, assim, ó, Matheus, você vai investir no CDB Diamond, diamante, que rende 80% do CDI. Você sem saber porra nenhuma, você fala, É isso. 80%, eu quero ser diamante, eu quero que rende 80% do meu dinheiro. E acho que é o Oxe, ano. Se tá rendendo 80%, eu tenho 1.000, vai estar 1.800 até o final do O ano. máximo é 100%, 80 tá bom demais. 80 tá bom demais, não é? Você pensava assim. Mas hoje, com a facilidade, você consegue entender, né, meu? Ou era fundo de investimento que só investe em Na Petrobras, por exemplo. Ou Vale. Aí fala, não, você vai investir nesse fundo aqui que investe na Petrobras. Fala, pô, é isso que eu quero mesmo. Oxe. Só que o cara vê que a única ação que tem dentro do fundo é Petrobras, ele tá pagando 2% ao ano pra ele investir no dinheiro dele, sendo que se ele comprasse direto a ação, ele não pagava nada. Não pagava nada. Fora a taxa. Então, ou seja, né, para investimentos, mudou 100% de uns 5, 6 anos pra cá. E algumas coisas mudaram e outras não. Mas pra residência mesmo, hoje em dia tá bem mais caro, hoje não Tá tem como bem comparar. mais caro, meu. Hoje em dia, antigamente, você comprava um terreno, você ia construindo, igual o Rei falou, tal, ali aos pouquinhos você conseguia. Hoje em dia, São Paulo não, né? Você vai tentar comprar um apartamento e, sei lá, o apartamento mais barato é o quê? 250 mil, deve ser?
Por aí. Minha casa, minha É. vida, né? Vai ser realmente já um preço muito mais elevado, né? Eu Muito vejo mais que elevado. muitos jovens continuam na casa dos pais porque a real é essa, o preço do imóvel tá muito mais caro, então se o jovem quer sair de casa hoje em dia, ele vai ter que dividir o apartamento com 2, 3 amigos, aí beleza, você dividir um aluguel entre 3 pessoas, fica tudo certo, mas a maioria não quer esse tipo de coisa, né? Já tá mais acomodado em ficar na casa dos pais. E a maioria dos jovens hoje em dia, eles não pensam em semear, né? Semear é o que? É você plantar hoje pra você colher daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos. Não. Eu vejo até mesmo pelas kitnet que eu construí. E eu vi lá, nossa, o que choveu de hater falando, nossa, mas você tá construindo, quando você vai começar a receber? E, pô, realmente, foi um dinheiro grande ali que eu acabei investindo. Demorou 2 anos e pouquinho pra começar a ter o rendimento. Hoje você consegue investir com R$100 e ter o rendimento no mês que vem. Né? E às vezes eles acham pouco. Igual um cara chegou pra mim e falou, não, Luan, eu coloquei lá coloquei bastante dinheiro, coloquei 2.000 e pouco lá, aí fui ver, rendeu R$50, eu tirei. Aí eu falei assim, você tirou pra onde? Pra colocar onde? Ele, não, se for pra render pouco, eu não quero que rende. Melhor esses 2.500 em combo da balada, ó, que Não, mas- porcaria render. No foguetinho. Não, e eu não consegui entender a lógica dele. Eu fiquei parando assim pra pensar, falei assim, não, mas não tem lógica, se você não vai usar o dinheiro, não, uso pra outra coisa, mas eu não vou deixar lá não. Como assim? Se estivesse trabalhando muito o dinheiro dele lá parado, né? E praticamente o investimento que ele colocou era um CDB. 100% CDI lá, que ele colocou, rendeu um pouquinho. E aí eu olhei e falei, então você vê, eles não conseguem entender o poder dos juros compostos, né? Que o poder dos juros compostos, gente, não é sobre o capital inicial que você investiu. Você vai estar investindo lá R$10.000 a 1%, mês que vem vai ser 10.100. Mas os juros compostos não vai ser em cima dos 10.000, vai ser em cima dos 10.100. E aí vai fazendo a bola de neve nos seus investimentos. É sempre sobre um montante, mas não adianta explicar para quem não quer aprender, né? Exato, eu vejo que sobre dificuldade de prosperar, de você conseguir atingir um sucesso financeiro ou um sucesso pessoal, sempre existiu e sempre vai existir, porque o desafio de cada geração é diferente.